Nosso segundo exercício conta a história da Mariam, que foi uma matemática que ganhou o Nobel da Matemática em 2014. E nesse exercício conta uma história aqui, depois vocês podem ler, sobre as anotações da Mariam em cadernos, onde cada caderno vai comportar exatamente 30 páginas. E o nosso desafio é ajudar ela a organizar essas anotações. Então a gente vai receber um valor P, né? E depois a gente vai ter que calcular quantos cadernos completos ela poderá usar, quantas páginas vão sobrar, que não cabem no caderno completo, quantas páginas no total foram usadas em cadernos completos e, por fim, imprimir se o último caderno ficou completo ou incompleto. No caso, essa última parte final, que seria com if else, já está aqui no código, vocês já vão receber, quando abrirem o exercício, essa parte completa. E a gente tem que resolver esses outros 3 problemas com Python. E aqui tem algumas observações, né? Que o P tem que ser um número inteiro, por exemplo. E aí que fala que os dados de saída tem que ser esses aqui, né? Que seriam esses que já estão informados. Então, vamos lá. Também tem uma dica aqui, que o print deve ser um seguido do outro e não dando Enter, né? Então, a gente já pode copiar essa parte do código e colocar aqui, já que o print vai ser a penúltima parte, porque a última vai ser se if else, né? Segundo aqui o nosso código. E agora eu vou dar um tempo para vocês resolverem o exercício e depois voltar com a resolução. Aqui está a nossa resolução do segundo exercício. A primeira linha diz que vai receber esse valor da variável P, que é digitado pelo usuário e vai converter para um valor inteiro. E esse P significa a quantidade total de folhas que a pessoa vai querer usar. A segunda linha diz que essa variável cadernos, ela vai receber um valor inteiro de P dividido por 30. Ou seja, a gente quer saber quantos cadernos completos de 30 folhas cabem na quantidade P. E o int vai servir para fazer esse arredondamento e descartar a parte decimal. Na terceira linha, a gente tem essa variável resto, que está pegando o valor de P, digitado pelo usuário, e pegando o resto, ou seja, ele vai calcular o resto da divisão do P por 30. Então, por exemplo, se a gente receber aqui o valor 95, o resto 30, que o 95 vai ser dividido por 30 e vai receber o resto. Ou seja, vai ser 5. Vai sobrar 5 folhas depois de formar 3 cadernos de 30. A próxima variável é o total utilizado, que ela vai calcular a quantidade de folhas utilizada nos cadernos completos. Ela vai multiplicar o número de cadernos completos por 30. E por fim, a gente tem o nosso print, que é a parte da dica, que vai fazer o print das 3 variáveis, cadernos, restos e total utilizado. E a gente também tem essa parte que já estava completa no código, que seria essa parte final do exercício, que imprimir se o último caderno ficou completo ou incompleto. Que aí, se o resto for 0, ou seja, se tiver completado exatamente as 30 folhas e o P também for maior que 0, né, que isso aqui já é determinado no exercício, vai imprimir que o caderno foi completo. Se não, vai imprimir que o caderno foi incompleto. Agora, a gente vai fazer os testes. Então, vamos testar. Então, basta executar os casos aqui. Primeiro caso de teste, entrando com P igual a 75. Ok, nosso código está correto porque está com os mesmos valores aqui do primeiro teste. Agora vamos executar o segundo teste. Correto também, com os mesmos valores. Terceiro teste, também correto. Agora que a gente terminou de executar os casos teste, a gente pode executar o código como completo, clicando aqui. Parabéns, seu código está correto. Agora a gente já pode passar para o próximo código. No nosso terceiro exercício, a gente conta uma breve história da Mary, que foi uma cientista que foi pioneira nos estudos da radioatividade.
E nesse exercício, nosso objetivo é ajudar a Mary em seus experimentos. Ela precisava dividir o material radioativo em partes iguais. Então, a gente vai ter que saber quantas gramas vai colocar em cada ampola. Dado que os valores de Q e A são representados por o Q sendo a quantidade total de material em gramas e o A o número de ampolas. E aqui tem uma dica do exercício, que o resultado da divisão deve ser apresentado como um número inteiro, usando esse código. Essa vai ser a resolução do nosso exercício. A gente vai pedir para o usuário digitar o valor de Q, que é a quantidade total de material, e o valor de A, transformando eles em inteiro. E o resultado, a variável resultado, vai receber um valor inteiro da divisão do Q pelo A. E depois a gente vai fazer o print do resultado. Então, agora a gente vai testar os casos de teste. Primeiro caso, 104,25, certo? Segundo, 99 e saída 10, certo? E o terceiro, 5 e 10, saída 0, correto também. Agora, para testar o código geral. Parabéns, seu código está correto. Podemos prosseguir para o próximo exercício. Muito bem, agora vamos resolver então o exercício 4. Nesse exercício, a gente vai fazer um código para uma loja de roupas, a nossa loja de roupas, que vai receber 10 valores do tipo float, que vão ser as entradas e saídas de dinheiro. Então, valores positivos vão indicar dinheiro que entrou na loja e valores negativos indicam dinheiro que saiu da loja. E no final dessas 10 entradas, a gente precisa printar, então, imprimir no terminal a soma de todas as entradas de valor, a soma de todas as saídas de valor e o nosso lucro, sendo o lucro a diferença entre o total de venda e o total de saídas, né? De devoluções, de reposições, o total de saídas de valores negativos. Então vamos lá. Para isso, então, nós temos que primeiro ter duas variáveis, uma chamada entrada para guardar o nosso valor das entradas positivas e uma chamada saída para guardar o valor de saídas negativas. Nós podemos inicializar esses dois valores aqui. E como nós sabemos que são 10 valores, nós podemos utilizar um for. Então, for item em range 10. Nós vamos rodar, então, esse for 10 vezes. E para cada vez que a gente rodar, a gente vai ter que ler o valor atual, que é um float. Então, float input, para a gente ler o valor atual. E verificar se ele é positivo ou negativo. Para isso, então, a gente vai utilizar um if valor atual maior que 0 para verificar se é positivo. Se for positivo, a gente soma ele na entrada. Para isso, a gente vai fazer entrada igual a entrada mais o valor atual. E se for negativo, a gente vai somar na saída. Se for negativo ou igual a 0, então podemos somar na saída da mesma forma. Muito bem, aqui agora então a gente tem armazenado o valor na entrada e saída dos nossos valores. E a gente precisa calcular o nosso lucro também. E o nosso lucro então vai ser a nossa diferença entre a entrada mais a saída. Como a saída já tem valores negativos, então a gente só tem que somar ela aqui para obter o lucro. Então nós vamos printar nossas entradas. Preste atenção para printar exatamente como o problema indica, senão haverá um erro. A gente coloca a entrada. Vamos printar também as saídas da mesma forma. Saídas, atenção, deve ter um acento também, exatamente como o problema indica. Saídas. E o nosso lucro. Lucros. Lucro. Bem, isso deve resolver o nosso problema. Vamos testar. Então, vamos receber os 10 valores, conforme o caso de teste 1. E as nossas entradas, saídas e o nosso lucro. Ok, vamos testar então o código. E parabéns, o código está correto, então. Assim conseguimos resolver o exercício 4. Vamos para o próximo?
Então, nesse exercício, nós vamos receber uma quantidade infinita de duplas de valores x e y, que são valores entre menos 1000 e 1000. E nós só devemos interromper o nosso código quando essa dupla de valores for um par de números 0, 0. Então, quando a gente receber 0 e 0, nós devemos interromper o código e finalizar o programa. Para cada dupla de valores x e y, nós temos que preencher, informar se essa dupla é uma dupla crescente, uma dupla decrescente ou uma dupla linear. Então, se x for menor do que y, é crescente, se for maior do que y, é decrescente, e se eles forem iguais, será linear. Então, como nós temos uma quantidade infinita de valores, nós não sabemos quantos valores o programa realmente informará, nós vamos utilizar uma estrutura while. Então, while true vai fazer um loop de repetição infinito, em que nós vamos então receber o nosso valor, que vai ser a nossa entrada, vai ser um input. Aqui, para resolver esse problema, nós estamos utilizando uma função diferente, que é a função split. Toda a explicação do seu funcionamento está aqui nas dicas, e aqui nós temos um link com uma explicação mais detalhada sobre ela. Mas, basicamente, a função split vai dividir essa entrada em 2 pelo espaço. Então, por exemplo, vamos receber aqui a nossa entrada input e fazer, então, um xy igual a entrada.split. E vamos ver o que acontece com o nosso x e o nosso y. Vamos printar primeiro o x e depois o nosso y e executar esse código para entender o que está acontecendo. Então, se eu entrar aqui os valores 1, espaço 2, e nós dermos Enter, nós vamos separar o nosso x e o nosso y. Nosso x vai ter 1, nosso y vai ter 2. Mas nós podemos também botar valores de string, por exemplo, A e B, já que a nossa entrada está apenas recebendo input e ela não especifica o tipo. Então, pode ser todos os nossos valores aqui serão strings. Então, para especificar o tipo, nós temos que utilizar uma função que coloca o tipo. Aqui nós só temos valores inteiros, então nós vamos transformar o nosso x em um inteiro da seguinte forma. E o nosso y também será transformado em inteiro da mesma forma. Muito bem. Vamos agora imprimir esses números para verificar como eles estão funcionando. Muito bem, ele transformou. Se eu colocar 1.0, que seria um valor do tipo float, e 2.0, ele vai dar um erro, porque nós estamos transformando em inteiro. Então, não podemos utilizar dessa forma. Se eu botar com vírgula, também vai dar erro. Nós estamos recebendo, então, os valores aqui e temos que passar para eles inteiros, para ele conseguir fazer essa transformação. Então, agora, vamos ir com o nosso código. Agora que nós já temos o nosso valor de x e y, vamos resolver o problema. E o problema consiste, então, em verificar se o nosso x inteiro é menor do que o nosso y inteiro. Se for, a gente tem que printar crescente, ou seja, só uma dupla de valores crescentes. Se não, nós temos que verificar se x inteiro é maior do que o nosso y inteiro. Então, teremos que printar decrescente. E por fim, se não for nenhum dos dois, nós temos que printar linear. Significa que x e y são iguais. Muito bem, isso daqui resolve o nosso problema. Mas a gente ainda tem que, de alguma forma, interromper esse ciclo infinito de entradas de valores. E para isso, a gente tem que interromper quando x e y for igual a 0 e 0. A gente pode fazer essa verificação aqui antes. Então, se x inteiro for igual a 0 e for igual a y inteiro, então os dois forem iguais, a gente pode quebrar o nosso laço de repetição. E não faremos o print do crescente, decrescente ou linear para essa entrada 0, 0. Então, vamos testar? Vamos executar o primeiro caso de teste. Crescente, linear, decrescente, crescente, linear, decrescente, crescente e linear.
Parece que tudo foi de acordo. Então, vamos submeter o nosso código. Parabéns, seu código está correto. Então, assim, nós resolvemos a atividade 5. Vamos então agora para o nosso exercício 6. Nesse, nós estamos planejando uma festa. E para isso, a gente quer calcular a média de idade de todos os nossos convidados para conseguir planejar uma festa de acordo. Então, aqui no problema, nós vamos receber infinitos números inteiros n, que vai de 0 a 100, sendo a idade dos nossos convidados. E a gente quer calcular a média dessa idade. Então, a gente só vai parar o programa quando a gente receber o valor 0. Então, se receber o valor 0, nós devemos interromper o nosso programa e informar qual que é a média da seguinte forma. Média igual a resultado, sendo o resultado a nossa média de idades de todo mundo. Se nós não recebermos nenhum amigo, então, se a gente só receber o valor 0, nós temos que imprimir não vai ter festa. Então, nós temos aí algumas verificações para fazer. Então, vamos começar. Primeiro, nós precisamos guardar o nosso valor de entradas das idades, né? Então, vamos salvar as nossas idades como 0 inicialmente. E depois, nós vamos ter que salvar também a quantidade de amigos que estamos chamando para a festa. Vamos primeiro salvar como 0. Então, depois disso, nós vamos ter que receber, então, esses infinitos valores. E para isso, a gente vai usar um while true. Nossas primeiras idades vão ser lidas da seguinte forma. Nossa idade será igual ao nosso input. Dessa forma, nós vamos ler um valor inteiro de idade. A gente sabe que se a nossa idade for igual a 0, nós temos que interromper o nosso laço de repetição. Então, vamos botar um break. Mas se não for, a gente vai continuar, seguir em frente. E para isso, a gente vai, então, somar nas nossas idades esse valor que a gente acabou de ler. Para isso, a gente vai usar a nossa variável idades mais a nossa idade. Chamar aqui de idade atual, para ficar mais visível. Pronto. E nós também precisamos atualizar a nossa quantidade de amigos. Então, como a gente somou uma idade a mais, nós temos um amigo a mais. Então, a quantidade de amigos é igual a quantidade de amigos mais 1. Com isso, a gente já tem os valores que a gente precisa para calcular a nossa média. A gente só tem que prestar atenção em uma coisa. Se a gente receber 0 aqui de cara, como é o caso de teste 4, nossos valores de idade e quantidade de amigos vai ser 0. E a gente vai ter uma divisão por 0. Isso é um erro. Eu vou fazer aqui para vocês verem o erro que nós temos. Então, se a gente direto pegar e calcular a nossa idade, que vai a nossa média de idade, que vai ser as nossas idades, dividido pela nossa quantidade de amigos, e printar isso de acordo com o que o problema pede, da seguinte forma, nós vamos ter um erro no caso de teste 4. Aqui. Esse é um erro de divisão por 0, que acontece quando a gente tem o valor de 0 no denominador. Então, nós precisamos prevenir isso. E para fazer isso, então, a gente tem que verificar se a nossa quantidade de amigos é igual a 0. E se for, nós temos que printar que não vai ter festa. Não vai ter festa. Se não for igual a 0, então a gente pode calcular a nossa média e printar a média dessas idades. Vamos tentar novamente. Aqui, 0, não vai ter festa. Se a gente executar o teste 3, nós vamos então verificar a média dessas idades. E quando ele receber o valor 0, vai interromper o código e fornecer a nossa média 16.3. Vou submeter o nosso código. Parabéns, nosso código está correto. Então, dessa forma, a gente resolve esse problema. Muito bem, então agora vamos para o exercício 7. Nesse exercício, a gente conhece um pouco mais sobre a Ada Lovelace.
E a gente recebe, então, a missão de verificar se um dado número n de entrada, cujo n, então, ele é um valor incluindo menos 1000 até 1000, a gente tem que verificar, então, se ele é positivo, ou seja, maior do que zero, ou se ele é negativo ou igual a zero, para indicar se o cálculo é válido para processamento em caso de números positivos, e indicar se ele é rejeitado, valor inválido, para o caso de número zero ou negativo. Então, para isso, a gente tem que primeiro receber um valor n, que vai ser o inteiro, então a gente vai transformar ele em inteiro, e vamos receber esse dado do usuário, ou seja, a gente vai usar a função input, que vai receber o dado do usuário, conforme a gente já viu. Então, para esse valor n, a gente tem que verificar se ele é maior do que zero. Então, if n for maior do que zero, nós temos que imprimir a frase que cálculo válido para processamento. Se ele não for maior do que zero, ou seja, for igual a zero ou menor do que zero, então a gente pode usar o else aqui, que é qualquer outro caso em que ele não é maior do que zero. A gente vai imprimir rejeitado, valor inválido. Muito bem, vamos ver então se isso funciona, se é o suficiente. Vamos executar o primeiro caso, menos 57, rejeitado, valor inválido. Segundo caso, 21, cálculo válido para processamento. Terceiro caso, 1000, cálculo válido para processamento. Muito bem, agora podemos então submeter o nosso código. E parabéns, seu código está correto. Nós conseguimos resolver todos os casos de teste escondidos. Então, é isso. Então, vamos lá resolver o exercício 8. Para resolver esse exercício, nós precisamos nos atentar ao ângulo da trajetória de lançamento de um foguete. Para isso, nós vamos ajudar, então, a Katherine Johnson, que foi uma matemática e cientista que trabalhou na NASA, a fazer essas classificações com o nosso código. Então, para isso, nós vamos receber um valor n, que é um número decimal, ou seja, um número com vírgula, entre 0 e 360. E nós devemos classificar, então, esse ângulo de acordo com o seu valor. Então, se ele for menor do que 15, nós temos que imprimir trajetória segura, caso Mercury. Se ele for entre 15 e 45, nós temos que imprimir trajetória monitorada, caso Apollo. Se ele for maior do que 45 e menor ou igual do que 90, nós temos que imprimir trajetória perigosa, caso extremo. E se for maior do que 90, imprimimos ângulo inválido fora do intervalo permitido. Então, vamos lá? Nós vamos, então, receber um valor n, que é o nosso valor do ângulo, e ele vai ser um float, já que ele é um valor decimal, ou seja, um valor com casas decimais ou números com vírgula, né? Nós vamos receber esse input e nós vamos, então, verificar em qual caso ele se encaixa. Então, se n for menor do que 15, nós devemos imprimir esta frase aqui, trajetória segura, caso Mercury. Agora, se ele não for menor do que 15, então ele é necessariamente maior do que 15, então nós temos que verificar se ele é menor ou igual a 45. E se ele for menor ou igual a 45, nós vamos imprimir trajetória monitorada, caso Apollo. Agora, se ele não for menor ou igual a 45, então ele é necessariamente maior do que 45, nós temos que verificar ainda se ele é menor ou igual a 90, para poder imprimir a nossa última frase de trajetória, que é o do caso extremo. E a gente ainda tem um último caso, que é o caso fora do intervalo permitido, que é maior do que 90. Então, se for maior do que 90 ou else de qualquer outro valor, nós vamos imprimir
ângulo inválido fora do intervalo permitido. Vamos ver então se isso está resolvendo o nosso problema? Executando o primeiro caso, 1.9, trajetória segura, caso Mercury. Perfeito. Caso 2, 19, trajetória monitorada, caso Apolo. Em 360, ângulo inválido fora do intervalo permitido. Vamos então submeter o nosso código. Parabéns, seu código está correto, então nós resolvemos o problema. Agora, para resolver o nosso último exercício, nós temos que fazer um código para verificar a temperatura de um sistema. Então, nesse código, nós vamos receber um valor N, que representa a temperatura em graus Celsius, e nós devemos imprimir em uma única linha uma das seguintes mensagens. Sobreaquecimento, chame ajuda se o nosso valor de temperatura for maior do que 40, ou sistema operacional normal, se o nosso valor de temperatura for menor ou igual a 40. Então, vamos lá, para resolver isso, nós vamos precisar receber, então, um valor inteiro, N, que vai ser a nossa temperatura, ou temperatura, e vai ser, então, inteiro input. Nós vamos verificar, então, se a nossa temperatura é maior do que 40. Então, se temperatura for maior do que 40, nós temos que chamar ajuda. Então, vamos printar sobreaquecimento, chame ajuda. E se não for maior do que 40, então, em qualquer outro caso, que ele for menor ou igual a 40, nós vamos printar, então, sistema operacional normal. Muito bem, vamos ver se isso resolve o nosso problema. Primeiro caso, 0, sistema operacional normal. Segundo caso, 40, sistema operacional normal. E 47, temos sobreaquecimento, chame ajuda. Vamos submeter o nosso código. Parabéns, seu código está correto, então resolvemos o nosso problema de verificação de temperatura.